Olá, meus queridos e amados irmãos, graça e paz, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. E hoje, com muita alegria, eu estou recebendo aqui o meu querido irmão Francisco Eudes, missionário ali na região do Rio Grande do Norte, e está aqui em Fortaleza para servir a Deus aqui, para pregar na nossa pequena congregação, e está aqui nos auxiliando e trazendo aqui um apoio. Meu irmão Francisco Eudes, se apresenta aí por os irmãos aí do canal. Graça e paz a todos, para minha alegria, aceitei esse convite com satisfação de poder estar aqui conhecendo a comunidade e tenho certeza que o Senhor tem grandes planos para esses irmãos que aqui estão. É a primeira e com a graça de Deus haverá outras congregações dos irmãos aqui na Fortaleza e Grande Fortaleza. Então, irmão, aproveitando a sua presença aqui entre nós, né? Como eu tenho o costume de fazer com os irmãos que vêm nos visitar, compartilha conosco aí um pouco da sua história, como foi que você conheceu ao Senhor Jesus Cristo, a sua conversão, né? Eu sei que o irmão fez seminário, né? E conta aí um pouco da sua trajetória, até esse período de seminário. O irmão havia até me comentado que com 15 anos, né, já teve um chamado do Senhor para servir a Deus. Foi isso mesmo? 15 anos? Bem, eu tive o privilégio de crescer no lar cristão, então desde muito pequeno eu já frequentava igreja, só que eu frequentava várias igrejas, né? Ia na sexta numa, no sábado noutra, no domingo noutra, e meu negócio era estar em igreja. Eu estudava também escola católica, e lá na escola era obrigado a estar na missa, mas eu não me sentia confortável, né? Via as imagens, quadros, e aquilo ali me incomodava, né? Na mente de criança, pensava que estava olhando para mim. E eu não me sentia confortável numa missa, mas quando estava no culto eu gostava. Gostava tanto que ia para vários. Mas aí, frequentando as igrejas, aos 9 anos, não lembro porque eu não fui para o culto infantil, talvez eu dava um pouquinho de trabalho, porque quando a professora ia contar uma lição, eu dizia, eu conheço essa história. Eu era daqueles alunos que atrapalhavam. Aqueles alunos falador, né? Que quer dar aula no lugar do professor. E aí, um dia eu não estava na sala das crianças, eu fiquei no culto do salão principal, até que o mensageiro da noite falou que terminou a mensagem, falou que ia orar se alguém quisesse aceitar a Cristo, que fosse lá à frente. E eu fui, né, lá à frente, só que eu era pequeno, 9 anos, quando o mensageiro abriu o olho, disse, não tem ninguém, então, graças a Deus, louvado seja o Senhor. Aí eu puxei a camisa assim, tem eu. Aí ele, graças a Deus também. E eu lembro que naquele dia eu tinha certeza da minha salvação, não eram somente histórias, lições, mas era algo real, né, e que tinha certeza da salvação e a esperança do céu. E cresci, né, no meio cristão, desde pequeno, frequentando os cultos, até que na minha antiga congregação, na casa de oração, sempre tinha conferências missionárias, até que um dia, quando eu tinha 15 anos, no ano 2000, outubro de 2000, né, tivemos um mensageiro do Senhor, que era o irmão Roberto Barbosa, lá do Rio de Janeiro, e ele era o conferencista, e eu já tinha no meu coração o desejo de, depois do culto, falar que queria dedicar a missões. Mas aí, no final da conferência, ele fez um apelo para aqueles que quisessem se dedicar à obra do Senhor, que fosse à frente. Eu era muito tímido, ainda sou um pouco, mas naquele momento eu não quis ir lá na frente. Meu coração era para ir depois, quando terminasse o culto. Só que eu via alguns amigos meus indo e não me atentei e de repente estava lá na frente também, junto com outros irmãos, e naquele dia decidiram entregar a vida para missões também, para a obra do Senhor. A partir de então, como eu tinha 15 anos, e outros irmãos já eram um pouco mais velhos, a liderança da igreja disse que eu ia passar um tempo a mais sendo preparado, estudar, fazer discipulado, e esses irmãos mais velhos teriam mais oportunidade prática. E quando eu tivesse a oportunidade de praticar, de estar servindo mesmo, eu estaria mais preparado que aqueles que começaram antes. E foi assim,
Aos 17 comecei o ministério de pregação. Depois dos 20, 21, eu já quase todo final de semana tinha algum compromisso de escola dominical, de culto, reunião de jovens. E desde então tenho servido ao Senhor. Mas foi no ano de 2016 que eu fui enviado para o seminário, né, saí no ano de 2019, achando que iria descansar. Não, vou tirar um tempinho de férias. Saí em dezembro de 2019, achando que ia descansar. Em março de 2020, Covid, e era para estar todo mundo em casa, né? Mas os jovens queriam estar na igreja, não podia estar na rua, não podia ir para a escola. Eu passei boa parte do Covid junto com os jovens, com os adolescentes. Deus nos preservou nesse período, graças a Deus. E foi um tempo que eu me dediquei bastante à mocidade, aos jovens, que não poderia ter culto, né? Mas foi um momento bem proveitoso junto com os irmãos ali. Em 2023, Deus direcionou para eu estar noutra casa de oração, é onde eu estou agora, na casa de oração do conjunto Cidade e Praia. Compartilho o ministério com o nosso irmão Irandi, com a graça de Deus, um dia ele estará aqui junto também. E pela graça do Senhor temos servido juntos aquela comunidade, mas além daquela comunidade, nós auxiliamos na igreja, na casa de oração de Cruzeta e outros irmãos, né, que nós participamos também, junto com o Rafael Riachuelo. Sempre que temos a oportunidade, vamos a Ceará Miri também. São irmãos que temos priorizado trabalhar em conjunto. E o Senhor tem nos abençoado dessa forma. Amém, meu irmão. E explicando aqui para aqueles que acompanham o nosso canal e talvez alguém que esteja assistindo ao canal pela primeira vez, né? Quando a gente se refere à casa de oração, a gente está se referindo aos locais de culto do que nós chamamos de movimento dos irmãos, né? Nos livros de história da igreja, o pessoal conhece como Irmãos de Plymouth, né? Então é o movimento dos irmãos da ala dos irmãos abertos, não é isso, meu irmão? É daquela ala que tem um envolvimento maior até com outras congregações também que sejam cristãs também, de linha tradicional, né? O irmão poderia explicar um pouco da sua experiência no seminário em si, porque algumas pessoas têm curiosidade, né? Nós entendemos que não é uma obrigação para você servir a Deus você ir para o seminário, mas nós entendemos que é algo que pode ser muito proveitoso, né? Pode servir de treinamento. Deus pode usar o seminário como um instrumento para capacitar ainda mais, né, os obreiros, né? Porque, pelo que eu entendi da história do irmão, o irmão, quando foi chamado para missões, nesse evento, que o irmão disse que teve essa conferência missionária, o irmão já começou a estudar a palavra de Deus de uma forma mais profunda, e com o tempo já começou a ter oportunidade de pregação, de servir a Deus no ensino, escola bíblica, não é isso? E só depois que o irmão aí foi para o seminário, não é isso? Levou muito tempo, irmão, assim, desse período do chamado missionário até ao treinamento formal, né, vamos dizer assim, levou um longo tempo? Nós, do movimento dos irmãos, entendemos que o servo não é formado através de seminário. O servo é formado através do serviço na igreja local. Então, a igreja sempre teve esse princípio e, desde então, foi discipulado, direcionado nesse sentido, de futuramente servir ao Senhor. Como eu falei, foi um grupo de irmãos que inicialmente manifestaram desejo de se envolver na obra missionária, mas daqueles, nem todos, de fato, se confirmou que Deus estava separando para a obra. Em cada um, Deus tem um propósito. No meu caso, de fato, eu até hoje tenho servido de tempo integral, e outros também que participaram dessa preparação, o Senhor direcionou em outros, para outros contextos, eles vão servir de outras formas. Então, não necessariamente cada um vai fazer de tudo, mas temos que observar os dons e as capacitações que Deus deu, e isso se observa na igreja local, né? São os irmãos que observam e aprovam os seus servos. Então, como eu já estava bem envolvido,
trabalhava, claro, estudava, mas me dedicava à igreja. E os irmãos observaram e confirmaram meu chamado e indicaram, né, encaminharam para o seminário para uma capacitação mais precisa, mas não é algo necessário, fundamental para servir ao Senhor. Isso é observado na igreja local. Não sei se consegui responder. De forma resumida, Deus chama, a igreja observa e confirma esse chamado, né? E de acordo com a necessidade e com o caminho que Deus coloca ao obreiro, a igreja ela vai trabalhar junto ao obreiro da forma como Deus quer que ele trabalhe, né? Então, no seu caso específico, a igreja achou que ainda seria ainda muito mais proveitoso do que já era, ainda o irmão ia a um seminário, ainda se capacitar ainda mais para continuar na obra que já vinha exercendo, mesmo antes de ir para o seminário, não é isso, irmão? Isso. E, irmão, assim, já que uma das propostas aqui do canal é a gente falar um pouco sobre missões, né? E a missão de verdade, tá? Porque existe na cabeça de muito crente, de muito evangélico, de muitos grupos evangélicos, uma missão que é meio que uma utopia, né? É o missionário, assim, do conto de fadas, né? Que é tudo lindo, é tudo viagem, é tudo as mil maravilhas, né? Eu gostaria que o irmão compartilhasse um pouco da realidade do que é a obra missionária para a maioria dos missionários, né? Porque a gente sabe que existem alguns missionários que têm um ganho financeiro, até que dá para a pessoa viver bem, né, e tudo, mas na maioria dos missionários que se dedicam à obra do Senhor, são pessoas que vivem na simplicidade, né, porque quando se decide servir a Deus na obra missionária, muitas vezes é você deixar algumas coisas de lado, né. Então, eu conheço casos de pessoas que eu tinha uma boa profissão, mas essa profissão eu tive que abandonar porque Deus estava me chamando para a obra e eu fui para a obra sem um salário fixo certo, abandonei aquela profissão com salário fixo, um salário bom, mas Deus me chamou e eu obedeci ao Senhor e vai seguindo aquela caminhada ali, deixando aquela vida de lado. Não que seja errado o trabalho e ser missionário, né? Na realidade, o movimento dos irmãos é conhecido por isso, né? A maioria dos obreiros, eles trabalham e também trabalha na obra, né? Então, o missionário de tempo integral, como é o caso do irmão, ele trabalha dedicado 100% à obra, né? E isso, muitas vezes, faz com que a gente tome decisões de abandonar algumas coisas que para a maioria das pessoas é algo até assim pensado, né? O irmão tomou alguma decisão nesse sentido de abandonar algo, sei lá, uma profissão, uma carreira, alguma coisa nesse sentido? O irmão passou por isso na sua carreira missionária? Eu pergunto porque eu sei que com alguns missionários que eu converso, sempre tem uma história assim nesse sentido, né? Bom, primeiramente, eu gostaria de ter uma definição do que é missões. Eu aprendi com o irmão Hamilton. O irmão Hamilton era um missionário que começou o trabalho dos irmãos lá em São Tomé, na ilha de São Tomé, também na ilha de Príncipe, né? E quando ele veio em 2002, eu prestei muita atenção, e ele disse que o missionário é aquele que dá continuidade à missão de Jesus. Então, Jesus veio com um propósito específico de oferecer a salvação, e nós anunciamos a salvação em Cristo Jesus, né? Anunciamos o Evangelho. Então, todo cristão precisa e deve anunciar o Evangelho de Cristo Jesus. E nós, né, que estamos na obra integralmente, fazemos disso a nossa vida, nosso propósito. Em relação à pergunta que você fez, tem muitos que deixam alguma profissão, conheço pessoas que tinham uma carreira estável no serviço público, tinha pessoas que trabalhavam em banco, né, em várias profissões, mas que entenderam que a obra do Senhor, em determinado momento, precisava de que
aquela pessoa dedicasse mais tempo, e aí o trabalho, pelo menos falo de minha parte, o trabalho secular não era o alvo principal. Como eu entendi e minha missão, meu chamado, era missões, eu vi que o alvo principal era servir ao Senhor. E poderia sim ter outros trabalhos, mas hoje, nesse momento, tenho dedicado tempo exclusivo, mas não questiona aqueles que têm também um trabalho de fazer tendas, que tem outros empregos. Cada um tem o seu contexto e é Deus quem direciona. Tem pessoas que vão abandonar carreiras para a obra do Senhor e tem pessoas que conseguem conciliar. E aí, às vezes até a própria igreja dá condições para isso e outros irmãos, a igreja não dá condições e por isso precisa ter um trabalho, uma renda, e creio eu que é o Senhor quem vai direcionando nesse sentido. Hoje eu dependo de ofertas e da generosidade de outros irmãos, mas também direcionado por Deus. Então meu sustento vem do Senhor. Já tive profissões, já tive um curso de fisioterapia e vi que no curso de fisioterapia eu usava meu corpo para trabalhar, para tratar do corpo de outra pessoa. Então tinha um desgaste físico. Além disso, tinha um desgaste emocional de ouvir as histórias dos pacientes. E tinha o desgaste também espiritual, que você passava a semana ocupada, mal tinha tempo de estudar. E no meu caso, eu vi que no final de semana eu estava entregando o que sobrava para Deus. O resto. E o resto era bem pouco, porque eu tinha cansaço, o acúmulo de atividades. E aí eu vi que poderia, creio que outras profissões conseguem conciliar o ministério com o trabalho, mas fisioterapia não seria possível, né? A não ser que eu não glorificasse a Deus. Porque se eu fosse seguir uma profissão, eu teria que glorificar a Deus naquela profissão, eu teria que fazer um serviço excelente. E aí sobra pouco para a obra do Senhor. Ia ficar naquele conflito em relação ao trabalho, a esse trabalho específico, e a obra do Senhor. E como meu foco sempre foi a obra, eu escolhi não dar continuidade no curso e me dedicar mais à obra do Senhor. E o Senhor tem abençoado, tem sustentado, tem abrido portas. E se algum dia precisar de fazer tendas, posso fazer também, sabendo que é o Senhor quem está direcionando nesse sentido. Tentando entrar mais nesse assunto para que as pessoas que não conhecem o contexto da obra missionária, não conhecem o contexto até eclesiástico, né? É possível que alguma pessoa que esteja nos assistindo não sabe nem o que é um missionário, não sabe o que um obreiro faz na igreja, né? Porque assim, as pessoas pensam que a obra do Senhor é apenas aquilo que é visto no domingo, né? O pregador está ali, abriu a Bíblia, falou o que vem na cabeça, né? E as pessoas não têm a mínima noção do que é o trabalho para o Senhor, de um pregador sério, que quer pregar com fidelidade a palavra de Deus, que quer agir honestamente em relação à questão das finanças e tudo mais, e que quer se dedicar para cuidar dos irmãos que necessitam, porque se Deus lhe deu a capacidade de ensinar, de pregar, você vai até os irmãos que precisam ouvir uma palavra, precisam ouvir uma mensagem, né? E muitas vezes há o peso sobre o obreiro que muita gente não fala, porque o próprio obreiro ele não fala, que é aquele peso sentimental, emocional, né? Que pode abalar a mente, né? Vamos dizer assim. A gente sabe de casos de servos de Deus que infelizmente entraram em depressões profundas e questões de doenças da mente, doenças emocionais, né? E muita gente não entende que há sobre o obreiro uma sobrecarga, porque muitas vezes ele carrega o peso de todas as ovelhas ali da congregação. Ele sabe do problema que o irmão fulano tá passando, ele sabe da doença que a irmã cicrana tem, e ele quer ajudar da forma que pode, tudo, e isso sobrecarrega. E em muitos casos, como o irmão está falando,
há necessidade de que o obreiro ele se aparte do trabalho secular para se dedicar à obra do Senhor, porque senão ele não consegue fazer nenhuma coisa nem outra. E ele acaba adoecendo, né, irmão? A gente estava conversando aqui ontem, falando um pouco sobre as questões da obra do Senhor, as dificuldades comuns a todos, as alegrias que Deus nos dá, os milagres que a gente vê Deus fazendo, né? Mas a gente também está falando da realidade, né? E quantas pessoas, né, irmão, têm ficado doente, têm sentido de alguma forma o impacto daquele trabalho ali, porque não é um trabalho braçal, no sentido de você estar ali carregando um peso ou algo do tipo, mas é um trabalho que traz ali sim uma sobrecarga. Tem irmãos que necessitam pregar várias vezes na semana, há necessidade de estudar o texto, de preparar o sermão de uma forma simples para que os irmãos possam entender. Há irmãos que visitam as pessoas e vão ajudar nas necessidades, né? Há a dificuldade da igreja em si, né? Que a igreja, nós ainda somos imperfeitos, então há os estresses que acontecem, né? O que é que o irmão poderia falar para nós a respeito disso, né? Qual o conselho que o irmão daria para uma pessoa que está pensando em seguir uma carreira, um jovem, né, que seguir uma carreira missionária, porque muitas vezes o que ele vê é só aquilo que está à vista, é uma pregação no YouTube, é aquele teólogo que está participando de um debate, é aquela eloquência ao falar de muitos eruditos teológicos, né? Só que a realidade da obra, ela é pesada, né, irmão? O que é que o irmão poderia falar? Porque o irmão, você tem a experiência de ter uma formação teológica, conhece a teologia, né? Mas o irmão tem a experiência principal, que é da obra em si, de estar ali no meio do campo de batalha, batalhando pelo Senhor. Porque tem muita gente que pensa que vai para o seminário, se forma em teologia, eu sou o servo do Senhor, e nunca pregou o evangelho para ninguém, né? Mas quer debater sobre isso, sobre aquilo. Fala sobre isso, irmão. Qual o conselho que o irmão daria para um jovem que está começando na caminhada? Qual o conselho que o irmão daria para alguém como o irmão que já tem um longo tempo de caminhada, né? E que talvez esteja sentindo o peso da obra do Senhor neste momento? Fala aí para nós alguma coisa aí. A gente pega pesado aqui, viu, irmão? Que não é combinado, eu vou tentar lembrar o começo da pergunta. Eu acho, pelo que eu lembro, você falou da responsabilidade do líder, né? E aí pode incluir missionário, pastor, presbítero, enfim. Creio eu que tem uma responsabilidade tripla. Primeiramente, em relação à palavra de Deus, temos que nos dedicar a aprender, a aplicar em nós mesmos e depois ensinar e transmitir a outros. E isso aí envolve leitura. Chiquinho, eu não gosto de ler. Então, vai ter que aprender. Ou então vai ler, mesmo sem vontade, vai ter que ler. Porque, né, a ferramenta do obreiro é a palavra de Deus. Então, tem aqui muitos livros atrás da gente, né? Não sei se o irmão leu todos, mas com certeza... É só de enfeite, aí é só para o canal. Mas é uma referência. Mas é uma referência. Tô brincando, viu, irmão? Quando ele precisar, ele sabe mais ou menos a direção de onde buscar a referência que ele tem para estudo. Então, responsabilidade em relação à palavra de Deus, e aí é fácil saber se alguém está estudando ou não, né? Numa pregação, num estudo bíblico, né? É algo que pode ser observado. Outra responsabilidade que ele tem em relação a pessoas. O presbítero, ele tem que saber lidar com pessoas com mansidão, com longanimidade, né? Sem ser, como diz o texto, não irascível. Então, precisa saber ter um bom relacionamento com pessoas. E além de saber lidar com pessoas, né, o pastor tem que trabalhar com as ovelhas, tem a responsabilidade da palavra de Deus e a responsabilidade da oração. A vida
piedosa. É fácil observar se o líder está estudando a Bíblia. É fácil de observar se ele tem um bom trato com pessoas ou não. Mas nem sempre é fácil saber se o pastor está orando. Mas mesmo que ninguém veja, muitas vezes é só Deus. Às vezes até a própria família nem observa. Mas o pastor tem que orar. Temos que velar pelas almas. E como orar pelas ovelhas, se eu não consigo saber o que é que as ovelhas estão passando? Por isso tem que saber lidar e conhecer as ovelhas, conhecer a comunidade e outros irmãos também que, às vezes, quando a gente pede, que a gente recebe pedidos de oração, então tem essa tripla responsabilidade de se dedicar à palavra de Deus, se dedicar a um relacionamento com a comunidade e também uma vida de oração. Eu sei que, agora da minha experiência pessoal, tem pessoas que têm mais facilidade com o estudo bíblico, tem pessoas que têm mais facilidade no relacionamento, no trato, e tem pessoas que têm mais facilidade na oração. Mas independente daquele que ele tem mais facilidade, que seria talvez o dom de cada um, tem que fazer os três. Eu não gosto de ler, tem que ler. Eu não gosto de visitar fulano, sair, conversar com pessoas, tem que fazer. Uma oração de mais de 5 minutos já acho longo demais, tem que orar. Então, em relação à responsabilidade, poderia falar mais, né? Mas talvez seriam essas mais as maiores atividades que nós temos, e muitas vezes só o que aparece, o que fica evidente é quando fala, está na responsabilidade do ensino, da pregação, do evangelismo, mas isso é o que é visível. Mas existe o aconselhamento, que tanto é no relacionamento pessoal como também da palavra de Deus. Existe, não pode deixar de ter a piedade, que é o cultivo do relacionamento pessoal meu para com o Senhor. A intimidade com o Senhor. É só a partir desse relacionamento que, de fato, podemos ser usados. Muitas vezes nem percebemos que estamos sendo usados, mas Deus usa na medida que nós estamos íntimos com o Senhor. Agora o restante da pergunta, que eu já esqueci. Como que você aplica isso para um jovem que quer começar, né, a carreira missionária, pois se ele está sentindo que tem um chamado do Senhor, né? E eu acho que aquilo que o irmão falou aqui já é bem didático, né? Porque muita gente pensa que tem um chamado para servir a Deus na obra e pensa que o chamado é só aquela parte de estudar, né? Eu vou ser um grande teólogo, eu vou ser um grande erudito bíblico, e amém, Deus, ele chama pessoas para isso também, tá? Mas a obra não é só isso, como o irmão colocou, né? Tem a questão do relacionamento com o Senhor, né? O relacionamento com a palavra de Deus, do estudo da palavra de Deus, faz parte desse relacionamento com o Senhor, mas a oração também é fundamental, né? E o cuidado com as pessoas, de lidar com as pessoas de várias características diferentes e tudo. Então, assim, o que é que o irmão diria mais para esse jovem, né, sobre o campo missionário? O que é que você diria a você mesmo quando você tinha 15 anos atrás? Olha, você preste mais atenção nisso daqui durante a sua caminhada. Aí depois a gente vai falar sobre a questão do missionário já mais amadurecido na caminhada, aí, vamos dizer assim, mas para o jovem, para aquele que está pensando em caminhar, você indicaria um seminário, por exemplo? Bom, primeiramente, em relação aos jovens, eu guardo um conselho que eu recebi do irmão e poderia muito facilmente reproduzir, de que, primeiramente, buscar a vontade de Deus, buscar o conhecimento de Deus, colocar Deus em primeiro lugar. O restante Deus direciona. O quando, como, onde, para onde, tudo isso aí é responsabilidade de Deus. O seu é buscar conhecimento e intimidade e se aprofundar, de fato, no relacionamento com o Senhor. É fundamental que a sua igreja local participe. Porque às vezes é um sentimento, é um desejo, mas para quem está de fora,
tem uma observação diferente. Então, foi isso que aconteceu na minha igreja local. Teve participação deles, tive o privilégio de ouvir alguns líderes, alguns investiram em minha vida, e é um princípio bíblico. Timóteo, quando foi para a segunda viagem com Paulo, ele tinha um bom testemunho de duas cidades, de duas igrejas, né, de Listra e Icônio. Paulo, o próprio Paulo, quando foi separado à obra do Senhor, os irmãos da igreja em Antioquia ouviram do Senhor, oraram, se reuniram, né, e juntamente com Barnabé, foi a igreja quem encaminhou a graça de Deus para que os irmãos fossem participar do que hoje nós conhecemos como a primeira viagem missionária. E sempre Paulo procurava retornar a Antioquia para dar um relatório. Então a igreja local precisa participar desse processo. Como já falei, é a igreja local quem vai reconhecer o seu empenho, o seu desenvolvimento, e se de fato você vai estar sendo separado por Deus para a obra do Senhor. Então, busque a Deus, sujeite-se aos líderes, sujeite-se à sua igreja local. Talvez seja o caminho para o início de uma longa jornada. Se eu aconselharia o seminário, é bom, é importante, não é fundamental, mas se você entende que o seu ministério seria o ensino, você precisa passar por uma formação sistematizada, uma formação que vai direcionar sua preparação. Então, talvez seja interessante, mas eu não diria que é fundamental, né? Fundamental é a participação da igreja, que isso é o que nós encontramos respaldo bíblico. E cada um tem que ver a sua realidade, né? Pode falar. Mais um comentário, eu esqueci. Existem bons seminários com presenciais, né? Talvez na sua localidade tenha alguma referência de seminário presencial, mas tem alguns bons seminários online, virtual, que tem uma boa doutrina, está se aproximando, está se aperfeiçoando, né? Não existe o sistema perfeito. Eu já estive no seminário presencial, já estive no seminário online, que é o do Instituto Bíblico dos Irmãos, e cada um tem suas vantagens e desvantagens, e talvez se tem algum seminário presencial que tem uma doutrina próxima da doutrina do nosso movimento, talvez seja interessante presencial, mas se não, tem ótimos seminários virtuais. Um deles é o Instituto Bíblico dos Irmãos. Não sei se posso fazer uma propaganda não só aqui, pode como deve. mas fica uma sugestão, inclusive, também eu recomendo para todos o curso de aconselhamento bíblico. Não só para quem tem o desejo de servir ao Senhor como obreiro, mas aqueles que sentem a vontade de aconselhar, de ajudar, mas não tem a preparação para dar uma orientação melhor, fica a recomendação do curso de aconselhamento bíblico do Instituto dos Irmãos. Também tem o Charles Spurgeon, que também é muito bom, e outros seminários virtuais e online que oferecem curso de aconselhamento bíblico. E como eu vinha falando, cada um tem que ver a sua realidade, né? Se você tiver como ir a um seminário, se você vê que Deus está lhe orientando, lhe encaminhando para isso, né? É uma coisa a se analisar, a observar. Se você tiver a certeza que Deus está lhe encaminhando para isso, faça, né? Obviamente. Mas, como o irmão deixou bem claro aqui, não é algo que é fundamental no sentido de que, se não tiver seminário, não pode ser um obreiro. Se não tiver seminário, não pode ser um missionário. Isso não existe, tá? A gente sabe que existem alguns contextos que são assim, alguns contextos de alguns grupos, que olha para servir como presbítero ou qualquer
obra na igreja, você teria que ter uma formação. A gente sabe que existem esses contextos, tá? Mas dentro do nosso entendimento, a gente entende que o seminário ele é uma ferramenta útil e pode sim ser utilizada para edificação, para capacitação, né? Tudo debaixo da orientação de Deus, tudo debaixo da orientação da sua igreja local, tá? Mas como eu estava falando, a sua realidade, né? Muitas vezes a sua realidade não cabe um seminário, né? Porque a maioria é pago, né? Tem-se uma mensalidade, às vezes a sua igreja local não tem condições de pagar um seminário para você ou algum curso, né? Agora, isso não lhe impede de você servir a Deus, né, meu irmão? Na experiência do irmão, o irmão já serviu a Deus, já servia a Deus antes mesmo do seminário, né? A igreja local, em alguns casos, ela traz uma estrutura muito boa de ensino, de escola bíblica, né? Às vezes tem cursos na igreja, às vezes a igreja tem algumas conferências que servem como forma de treinamento, né? Então, procure participar, se envolver mais na sua igreja local e você sempre vai crescendo, não é isso, meu irmão? Então, assim, em relação àquele missionário que já está no campo, tá? E já tem as marcas aí da caminhada, né? E o que é que o irmão aconselharia, tá? Em relação a esse missionário que já está já calejado, às vezes talvez esteja desanimado por conta de, sei lá, um problema eclesiástico, os muitos nãos que ouviu dos homens e os muitos sims que ouviu de Deus, os muitos não que ouviram dos homens, e às vezes acaba que ele fica meio que em conflito na sua vida, como que vai fazer e tal. O que é que o irmão diria para um missionário que está já há muito tempo na caminhada, mas está abalado por algum motivo, seja lá o que for, emocional, financeiro, familiar, né? Porque missionário, gente, também tem família, tá? Tem pai, tem mãe, muitos são casados, têm filhos, né? E o filho não é o missionário, né? Às vezes o filho pode dar uma dor de cabeça, né? O que é que o irmão aconselharia aí diante do que o irmão já tem vivido e de que entende da palavra de Deus? Bom, peço com licença e respeitosamente àqueles que são mais experientes do que eu. Se eu for desrespeitoso, peço perdão já de antemão, mas o irmão antes falou sobre doenças, né, que às vezes nós temos. Então, talvez você seja surpresa, mas hoje eu tô careca. Mas não é só você não, irmão. Durante... Pode falar de calvo não, que os últimos que falaram com calvo, que era servo de Deus, a ursa veio e... Aqui não tem ursa, né, mas vai que aparece um caramelo aí. O caramelo, mas, enfim, é um perigo. Durante nossa caminhada, é comum e acontece frustrações e decepções. Agora eu estou falando comigo, né, particularmente. Muitas vezes nós nos decepcionamos com pessoas, promessas que não se cumpriram, traições. Infelizmente é algo que existe, de pessoas que poderiam estar ao nosso lado, mas às vezes agem egoisticamente. Mas, minha parte, da minha experiência, sofri, né, tive alopecia areata, quando aparecem tufos no cabelo, né, fica bem calvozinho. Talvez alguns conheçam um apresentador, eu esqueci o nome dele, Ronaldo, que era goleiro do Corinthians, trabalha na Band, e ele é todo careca, né? O cabelo dele caiu completamente, até a sobrancelha. Ele foi a alopecia universal, né? Que cai todo o cabelo. O meu foi areata, que ficava alguns pedaços. Ele foi quando ele se aposentou, né? Teve alguns problemas emocionais e teve esse problema e não cresceu mais cabelo. No meu caso, o cabelo voltou e depois eu tive psoríase, que também
algumas feridas que aparecem, graças a Deus já estou tratando, mas são frustrações e decepções que nós temos. E às vezes a mente está bem, aparentemente a gente está com a mente boa, mas a mente vai dar sinais de que o corpo vai dar sinais que a mente não está boa. Mas aos mais velhos que já passaram por isso, busque abrigo e descanso no Senhor. Muitas vezes nós só temos a Deus mesmo, né? Em última instância, no final, é você e Deus. E não falta o cuidado, o abrigo, a graça das experiências que tive. Foram importantes para um novo direcionamento, mas quando chegar os momentos difíceis, lembre-se que não falta o cuidado de Deus. Agora, falando ainda em relação à minha experiência, eu vejo que, daquilo que eu posso observar, conheço missionários que são excelentes quando estão sozinhos. E conheço missionários que são excelentes quando estão trabalhando em equipe. Esses que são ótimos quando estão sozinhos, quando chega alguém, começam os problemas. Uma sugestão que o senhor trate o seu coração, seja amoroso, amigável, parceiro, e se houver alguma discórdia, não alimente pensamentos ruins. Se tiver alguma divergência, trate, converse, para que não seja motivo mais à frente de divisão, que às vezes acontece. Em relação aos que trabalham em equipe também, não é fácil. Graças a Deus, hoje eu não trabalho só, temos bons irmãos que estão próximos, às vezes um pouco distantes geograficamente, mas eu sei que são parceiros, né, como o Rafael, que já esteve aqui, o Wesley, o Irandi, entre outros irmãos, que de fato buscamos apoiar uns aos outros. E às vezes, trabalhar em equipe pode sair algumas divergências, mas vamos manter a união e às vezes precisamos ouvir o outro, talvez o outro tenha um olhar diferente, que somando-se ao seu, pode potencializar o trabalho. Então, falo por mim, eu não consigo trabalhar sozinho. Eu sempre cresci trabalhando em equipe, junto com outros irmãos, e só sei trabalhar ouvindo o outro. Eu tenho uma opinião, mas eu buscava ouvir a opinião de outra pessoa, e muitas vezes somava-se, muitas vezes a visão da outra pessoa, de fato, era melhor que a minha, outras vezes eu tinha um bom ponto de vista, um bom argumento, e assim a gente ia caminhando junto. Graças a Deus, tenho essa boa experiência de trabalhar junto com outros irmãos. Eu vim aqui conhecer o Júnior, ele está distante geograficamente, mas sabe, irmão, que nós vamos orar pelo irmão e, na medida do possível, estarmos mais aqui. Não se sinta sozinho e, se em algum momento precisar, pode falar com a gente e a gente, pelo menos, vai orar junto com o irmão. Amém, amém. Irmão, chegando aqui próximo ao fim da nossa conversa, que às vezes eu digo que está próximo, mas ainda tem mais uma hora de conversa. Mas chegando aqui próximo ao fim da conversa, muito bom o que o irmão falou, serve para edificação, é sempre bom conversar com irmãos que estão realmente com mão na obra do Senhor, trabalhando e servindo a Deus, vivendo a realidade do que é a obra missionária, né? Não a utopia que alguns pintam por aí, né? E é muito bonito, né? Você vir na internet e dizer, eu sou um missionário fulano de tal, missionário cicrano, né? E graças a Deus, algumas igrejas, elas se mantêm dentro dos princípios bíblicos, né? Em que busca-se ali uma pluralidade de presbíteros na igreja local, em que há um trabalho, em que as pessoas estão ali servindo a Deus,
que é o verdadeiro dono da igreja, o Senhor Jesus Cristo, que é o cabeça da igreja. Então, infelizmente, em muitos contextos, há pessoas que são como que fossem os donos, né, da igreja, e é ele que manda, ou agora é ela que manda, né, que também agora tem as pastoras em alguns contextos, coisa que, obviamente, a gente discorda, né, mas é o contexto de cada um, né, mas a gente acha que não é bíblico, né, por conta disso, entre os irmãos, né, pelo menos até onde eu sei, né, não tá tendo nenhuma presbítera por aí não, né, mas eu não sei, tem gente para tudo, né, meu irmão, mas assim, caminhando agora para essa parte, um pouco mais da prática do que a doutrina bíblica ensina a respeito da igreja, né, pegando o gancho que o irmão falou por último, de trabalhar com parceria, né, é uma característica, né, irmão, forte do movimento dos irmãos, essa questão da pluralidade de presbíteros, em que não há uma divisão de hierarquia dentro da igreja, é isso, meu irmão? E que o presbítero ali, o obreiro, né, às vezes em alguns contextos as pessoas chamam de pastores, né, e tal, não é o dono da igreja, não é a pessoa que vai mandar e desmandar, é um irmão da igreja como qualquer outro, mas está exercendo aquele dom que Deus lhe deu de ensinar a palavra de Deus, de pregar, de pastorear, assim como tem lá os padrões bíblicos relacionados a este dom, a essa capacitação que Deus dá, né? Explica um pouco para nós, meu irmão, como que é isso dentro do contexto do movimento dos irmãos, dentro do contexto das casas de orações, né? Eu sei que as igrejas são autônomas e há situações diferentes em alguns contextos específicos, mas o padrão é esse, né? É o padrão bíblico da pluralidade de presbíteros e não há essa hierarquia, né? Não há o clérigo ali, aquele ministro oficial, né? Como que é isso, meu irmão? Se o irmão puder explicar para a gente, que, principalmente pensando como se o irmão estivesse falando com pessoas de outros contextos também, né? Porque para quem é do movimento é simples de entender, né? Mas para quem é de fora, acaba, mas como assim? O irmão é missionário, trabalha numa igreja como missionário, aí tem outro missionário na igreja, tem outro, né? As pessoas acham um pouco estranho, né? Mas vai lá. Então, só corroborando com o que o irmão falou, também desconheço se algum do nosso contexto tiver presbítera ou diaconisa, né, essa responsabilidade Deus deu aos homens, então temos presbíteros e diáconos. Né, hoje minha atuação é mais como missionário, mas queremos formar os nossos próprios presbíteros, e os presbíteros são reconhecidos e separados pela igreja. Nosso papel, pelo menos eu como missionário, quero preparar aqueles que serão os meus presbíteros. E nós funcionamos num sistema colegiado, em que deve haver pelo menos 3, porque está eu e o Júnior aqui, por exemplo. Eu penso uma coisa e o Júnior pensa outra. E aí, como é que vai ficar o voto de Minerva? Então, o ideal é que seja pelo menos 3 presbíteros. E só assim, irmãos, não é uma regra, tá? É o ideal, é o que se busca para se haver uma prática mais saudável, né? E dentro dos presbíteros, também, no mundo ideal, não deve ter aquele que é um presbítero que está acima dos outros. Né? Um colegiado que todos buscam chegar no consenso, né? Ouvir um ao outro, e aí o presbitério toma as decisões. Então, nós funcionamos dessa maneira colegiada. Entendo que em alguns contextos tenha os pastores, mas o que se observa na prática, quando se tem pastores, e nada contra, em relação a chamar o outro de pastor, mas é um pouco sensível, delicado, e muitas vezes tem o pastor titular, o pastor principal, o pastor sênior, e depois tem os outros, né? Que é o pastor de jovens, é o pastor auxiliar, é o pastor disso, e aí fica fragmentando. Talvez entre nós aqui, eu tenha mais facilidade em um determinado grupo,
ele tenha mais facilidade em outro em determinado nicho da igreja, o contexto, mas no sistema de presbitério os dois são presbíteros. Então não tem um que tenha mais valor do que o outro. Mas, infelizmente, no contexto de pastoreio, às vezes se coloca, né, o pastor presidente, o pastor sênior, né, o pastor titular, e depois tem o auxiliar, ou de jovens. Né? Isso aí parece que está diminuindo o papel. Nós cremos que eles têm o mesmo peso e procuram tomar as decisões de forma colegiada. Mas também não fazemos separação entre nós e a igreja. Nós temos esse papel, mas não somos diferentes daqueles que têm outros papéis, né, como diáconos, né, e outros irmãos. A Bíblia diz que o que Deus requer dos seus dispenseiros é que sejam encontrados fiéis. Então, se eu tenho uma responsabilidade, o que Deus quer de mim é que eu seja fiel. E o que Deus quer para ele, dentro das capacitações dele, da responsabilidade dele, é que ele seja fiel. A irmã que limpa a igreja, que prepara o ambiente para os outros, talvez Deus tenha dado a ela o dom do serviço, e o que Deus quer dela é que ela seja encontrada fiel. Cada um tem o seu papel, tem a sua função, mas nenhum seria a mais que o outro. Né? Somos todos iguais, somos todos ovelhas, somos todos irmãos. Então, assim, pegando o ensinamento do irmão e aplicando, assim, para aquelas pessoas que assistem, procurando entender as diferenças, né? Irmão, qual é a diferença disso para o meio batista? Qual é a diferença disso para o meio presbiteriano, né? Em relação ao meio batista, é muito comum se ver a unidade do pastor, né? Existe o pastor ali, né? Teoricamente também não há essa divisão entre clérigo e leigo, né? Infelizmente, muitas vezes na prática isso existe, né? Mas teoricamente, né? Até onde eu conheço os irmãos batistas, né? Porque eu fui batista durante 15 anos, teoricamente não é para ver essa divisão, mas normalmente há ali um único pastor. Quando tem muito, dois, né, às vezes três, dependendo se for uma igreja muito grande, né? E qual é a diferença, né? Entre os irmãos tenta-se plantar isso desde o início, né? Essa pluralidade. O irmão trabalha como missionário num determinado contexto e a visão dele já é orando a Deus para que Deus levante um presbítero daquele contexto e ali tenha um presbitério, a igreja já esteja caminhando só, e normalmente o missionário, quando está tudo bem, aí ele já parte para outro campo, né, meu irmão? Acontece muito isso, né? Então, assim, diferenciando um pouco dos batistas seria isso. Obviamente tem igrejas batistas que praticam a pluralidade dos pastores e tudo, né? E em relação aos presbiterianos, existe sim um presbitério, mas existe aquele presbítero que é o principal, né? Eu não lembro agora como é que eles têm um nomezinho técnico que eles fazem a diferenciação, né? E esse presbitério, junto a outro presbitério, se eu não me engano, forma o sínodo, né? Tem uma coisa assim, tem Concílio, Supremo Concílio. Isso, tem todo um sistema, né? Aí diferenciando desse modelo nos irmãos, né? O pessoal da casa de oração, a igreja é autônoma, né? O presbitério é ali da igreja local, né? Foi escolhido pela igreja local ali, então eles que decidem ali localmente, bem parecido com a questão batista em relação a isso daí, né? Parecido não é igual, tá, irmãos? O convívio, a gente vai percebendo as diferenças, tá? Mas eu gosto sempre de puxar esses assuntos, porque muita gente é curiosa quer entender, né? Eu, por exemplo, quando eu procurei coisas sobre o movimento dos irmãos, é difícil da gente encontrar a gente falando sobre isso, né? Existem alguns irmãos que são bem fechados, né? Bem exclusivistas, né? E eu gosto de puxar para esse assunto também. E fechando aqui a nossa conversa, meu irmão, já que você atua no campo do Rio Grande do Norte, nós sabemos que os irmãos, eles têm bastante igrejas aqui no Brasil, os irmãos já estão aqui, eu acho que aproximadamente 150 anos quase já, né, aqui no Brasil, e tem igrejas no Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, Minas Gerais, tem algumas localidades que
Tem bastante igrejas dos irmãos ali. Mas como que está a situação aqui no Nordeste, assim, de forma resumida, né? Parece que os missionários, quando vieram dos irmãos, focaram mais naquela região ali central do Brasil, e agora está aparecendo aí alguns cabas doidos aqui no Nordeste, que nem a gente, que está tentando plantar algumas igrejas aí dentro dos padrões que a gente entende que é bíblico, né? Como é que está isso daí lá no Rio Grande do Norte? Como é que está o contexto aí de quantidade de igrejas lá? Quem é do Rio Grande do Norte, como é que faz para encontrar lá uma casa de oração, para se reunir com os irmãos? Como é que está isso daí? Peraí que foram muitas perguntas em uma, né? Porque eu viajo aqui. Então, lá, eu lembro a questão da diferença, né, dos irmãos, os presbiterianos e os batistas. Não tive muito contato com os presbiterianos, mas eu sei que na formação deles, quando há alguém que é um candidato a reverendo, né, já tem outro contexto, e eu teria dificuldade de chamar alguém de reverendo, porque o reverendo é aquele que é digno de reverência. E aí é difícil dizer alguém, reverendo fulano e tal. É complicado. Mas se tem alguém, eu quero me dedicar, quero me preparar para ser reverendo. Aí, aqui é Taitinga, Fortaleza. Fortaleza, fronteira com Itaitinga. Então, não seria o reverendo daqui que iria supervisionar a formação dele. Eu mandaria para um reverendo, parceiro, amigo, que aí ele vai ter um outro olhar e de fato confirmar se realmente tem o potencial para um dia ser futuramente reverendo. Aí essa pessoa que vai dar o aval final e a igreja mandaria para um seminário, e hoje a Presbiteriana do Brasil só reconhece se a pessoa estudar no seminário presbiteriano, né, com a confissão de fé presbiteriana. Então, nesse contexto, precisa necessariamente de estar num seminário, e um seminário presbiteriano. E depois que tem essa formação, aí volta para a igreja, e essa pessoa passa o período circulando em todos os setores da igreja. Secretaria, reunião de jovem, berçário, criança, passa por todos os setores para no final passar pelo conselho e ser aprovado como reverendo. Salvo engano, seria esse o sistema deles, né? Mas Só lembrando, irmão, só lembrando, assim, vocês querem saber como é o sistema presbiteriano, procure um presbiteriano para entender, para ele lhe mostrar como é. Aqui a gente está só tentando mostrar um pouco da diferença. O irmão está colocando aqui aquilo que ele percebe dentro do que ele conhece, tá bom? Então não pegue isso aqui como uma cartilha de como é que funciona o meio presbiteriano, não, porque nenhum de nós dois somos presbiterianos, tá certo? Então, haja de forma saudável e pergunte para um presbiteriano, tá? Mas continue, irmão, desculpa ter ele cortado. Isso é baseado no que já ouvi de outros presbiterianos. Já os irmãos batistas, eu tive mais contato e tenho um profundo respeito e até amor e amizade e carinho, porque aprendi muito com os nossos irmãos batistas, em especial os batistas regulares. Foi onde eu estive no seminário, né, no Seminário Instituto Bíblico Bereano, Batista Bereano, e que é de viés regular. Então aprendi muito com eles, tenho um profundo carinho, respeito, e conheço alguns missionários e obreiros e pastores também da convenção. E aí já é outro contexto, né, regular. Também tem o seminário regular, que prioriza-se que tenha estudado, mas não necessariamente no seminário de viés regular. Eles podem estudar em outros lugares, mas o comum é que eles encaminhem para um seminário batista regular. Já o da convenção, pelo que eu conheço da convenção norte-rio-grandense, por muito tempo, não era necessariamente passar por um seminário batista regular, mas era interessante que, uma batista da convenção, mas era interessante que tivesse uma formação teológica, e antes da pandemia eles enviavam para outros seminários, mas agora, depois da pandemia, também eles eles decidiram que para reconhecer um pastor, né, como pastor da Batista da Convenção, teria que passar por um seminário
Batista da Convenção, que no caso lá no Rio Grande do Norte tem o Seminário Batista Potiguar, ou outros seminários que sejam Batista da Convenção. Isso dentro do contexto deles. E depois da formação, passa pelo concílio também. Tem um concílio que tem perguntas e questionamentos, e se a pessoa é aprovada ou não no concílio, depende do sucesso dele em responder as perguntas dos pastores que estão. É como se fosse uma banca, e ele estaria sendo avaliado por essa banca do contexto batista da convenção. Já os irmãos, é muito plural, né? Muito diverso, e creio que a maioria dos presbíteros são formados dentro da própria igreja. É um princípio bíblico, acho correto também, mas podendo ir para um seminário é um acréscimo, né? A pessoa estuda melhor, tem um estudo sistemático, e hoje, graças a Deus, temos também a opção de estudo online, que creio que também seja válido, especialmente para aqueles que não conseguem se desprender de sua localidade, tem que abandonar o emprego e morar especificamente aqueles 4 anos dentro do seminário. É válido para aqueles que têm essa dificuldade, e graças a Deus tem bons seminários, inclusive o Seminário Bíblico dos Irmãos, o Instituto Bíblico dos Irmãos, está aí para servir especificamente os irmãos, não exclusivo, mas principalmente os irmãos. Então fica mais uma vez, perdão pela manchete, esse destaque do Mas Instituto dos porque Irmãos. muita gente não conhece, né? Eu já vi gente perguntando, qual é o centro de ensino dos irmãos, né? Existem algumas escolas, né, irmão, que trabalham ensinando dentro dos princípios dos irmãos, né? E aqui no Brasil nós temos o Instituto Bíblico dos Irmãos, que oferece esses cursos online, né? Até onde eu entendi, o irmão pode até me corrigir, eles oferecem os cursos separadamente, né? Também, né? A pessoa, eu quero fazer só um curso de aconselhamento. Tem lá para você fazer só aconselhamento. Pode fazer o módulo inteiro, pode ser módulos avulsos. Muitos contextos existia a escola bíblica, que passava um final de semana, um professor ia um final de semana e dava uma matéria ou várias matérias. Isso foi muito bom nos anos 70, 80, 90. Depois algumas escolas bíblicas foram fechando. O irmão Wesley esteve aqui e ele falou que já viu isso aí, viu? Pronto. Então, anos 70, viu, Wesley? Lá no Sudeste era comum, já tivemos aqui no nosso Rio Grande do Norte a escola bíblica. Mas não sei porque muitas escolas bíblicas foram fechando, e alguns estão retornando agora, e era uma outra opção de formação bíblica, sem que de fato a pessoa abandonasse todo o seu contexto para ir para um seminário, né? Tem a opção de escola bíblica no final de semana, que era uma forma de capacitar outras pessoas, né? Isso dentro do nosso movimento dos irmãos, e eu sei que algumas escolas bíblicas estão retornando, mas graças a Deus tem outras opções. E agora, já no fim, né, da nossa conversa, eu gostaria muito até de conversar bem mais aqui com o irmão Chiquinho, né? Gosto mais de ser chamado de Chiquinho, né? Gosto mais de ser chamado não, assim o pessoal chama mais, né, meu irmão? E, de fato, é uma forma carinhosa de falar do nosso querido missionário Francisco Eudes, tá? E o irmão já tem uma longa experiência de pregar o evangelho, de transmitir a palavra de Deus. Eu quero agradecer a presença do irmão aqui, mas para finalizar, que o irmão possa, em poucos minutos, trazer uma mensagem àqueles que estão nos ouvindo. Algumas pessoas talvez, por algum motivo, estejam assistindo esse vídeo, caiu aqui de paraquedas, nunca ouviu sobre o evangelho do Senhor Jesus Cristo, que o irmão possa compartilhar aí uma breve mensagem aí para aqueles que estão nos ouvindo, e fica aí o convite a todos que queiram conhecer mais a palavra de Deus, queiram conhecer o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos com a congregação aqui em Fortaleza, aqui na divisa com Itaitinga, no bairro Pedras. Você pode colocar aí seus comentários aí.
lá no Rio Grande do Norte, tem 2 igrejas lá em Natal e algumas igrejas na região metropolitana, outras no interior. Se você também quiser saber o local que vocês queiram visitar, vocês podem colocar aí nos comentários e a gente vai estar, na medida do possível, respondendo. Mas para finalizar, meu irmão, deixa aí a mensagem que o irmão tem pregado aí ao longo desses vários anos da sua vida. Bom, quero agradecer aqueles que têm nos ouvido, pedir que o Senhor os abençoe, e a bênção principal que nós temos é a própria companhia e presença de Deus. Deus é um Deus que se faz presente e se revela através das Escrituras. Se você deseja conhecer mais ao Senhor, leia a Bíblia. A Bíblia é um livro de esperança, que você encontra principalmente a graça do Senhor, a salvação em Cristo Jesus e a própria manifestação da glória de Deus através de seu Filho. E quem desejar conhecer, compreender um pouco mais das Escrituras, podem entrar em contato conosco. Meu Instagram é Chico Euze de Souza. E temos outros irmãos que também podem se disponibilizar em estudar a Bíblia com você. Minha congregação, onde eu estou localizado, me reúno com meus irmãos, fica no bairro Conjunto Cidade Praia, na Zona Norte de Natal. Também temos outra casa de oração no bairro Planalto, na Zona Oeste de Natal. Uma casa de oração em Ceará-Mirim, que fica no centro de Ceará-Mirim, e Extremóis, que fica no Conjunto Parque das Flores. Temos isso da região da Grande Natal. Mas partindo já para o Agreste, nós temos 2 casas de oração, que fica uma em Santa Maria, no centro de Santa Maria, outra em Riachuelo, na Rua da Ruinha, que é bem conhecido, quem for de Riachuelo é fácil ter acesso, né, em Riachuelo. Temos mais 2 casas de oração no Sertão Potiguar, uma em Tenente Laurentino, no centro de Tenente Laurentino, e também outra casa de oração, também no centro, em Cruzeta, né, ambos no Sertão Potiguar. Aqueles que buscar conhecer, pode seguir no Instagram, é mais fácil, né, as casas de oração dessas localidades. Casa de oração Riachuelo, Extremóis, Cidade Praia, Tenente Laurentino e Cruzeta. É só todos os Instagram bem parecido, casa de oração e o nome do bairro, né, no caso Cidade Praia, e os outros o nome da cidade. Então, é isso, meus irmãos. Você que deseja conhecer um pouco mais da palavra de Deus, estamos à disposição aqui de compartilhar com vocês a mensagem bíblica. E você que gostou dessa nossa conversa, deixe seu like, deixe aí seu comentário. Se você frequenta alguma casa de oração aí pelo Brasil, se você faz parte do movimento dos irmãos, deixa aí qual é a congregação que o irmão se reúne e o local, tá certo? E compartilhe com os demais que gostam desse assunto, relacionado a missões, relacionado ao contexto de igreja, do trabalho na obra do Senhor. Mais uma vez, irmão Chiquinho, muito obrigado, meu irmão, pela sua presença, pela sua disponibilidade de ter vindo de Natal para cá, para nos auxiliar aqui na obra, aqui em Fortaleza. Que Deus te abençoe. Obrigado também pela disponibilidade que você teve de estar gravando aqui, né? Já é tarde da noite aqui, para quem não sabe, né? Vocês vão estar vendo isso daí gravado, né? Isso não é uma live assim, não é ao vivo. Eu gravo e depois que coloco no YouTube. Então, obrigado, meu irmão, mais uma vez. E que Deus abençoe a todos vocês que estão nos assistindo e que tudo seja para a honra e a glória do nosso Senhor Jesus Cristo.